Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar Catapult Sports, tá? Esse é um projeto que a Catapult tem todos os meses, né, de convidar grandes palestrantes, grandes clientes que nós temos também, grandes amigos, grandes speakers, para participar desse bate-papo, apresentando sempre um tema de altíssima relevância para nosso mercado. E hoje nós vamos ter a oportunidade de ter presente aqui o Lucas Marques, que é o gerente de performance do Red Bull Bragantino, para falar de um tema muito legal, né, muito atual, inclusive, né, e tem tido bastante busca dentro do nosso segmento, do mercado, principalmente no mercado esportivo, que é o Velocity Based Training, né, voltado para a parte dos processos de RTP, né? Então, como que são utilizados o VBT no processo de return to play, quando um atleta se machuca, enfim, como que pode ser utilizado esse processo da metodologia do VBT para, para uso ali e entrada, na verdade, dentro do programa de return to play. Então, daqui a pouco o Lucas Marques vão estar aqui presente conosco para a gente bater esse papo bem legal. Vai ser um webinar de mais ou menos uma hora e meia de duração. Vocês vão ficar bem à vontade aí para falar sobre o chat, tá? Então, para quem não conhece ainda a Catapult é uma empresa australiana que tem diversos tipos de tecnologia esportiva, né? Uma empresa de tecnologia esportiva. Hoje vocês conhecem muito mais por conta da parte do GPS, né, dos atletas, mas hoje a Catapult ela tem um ecossistema muito completo que vai desde tanto a parte de monitoramento do controle de carga para os atletas em campo, né? Como também agora um sistema de vídeo monitoramento, sistema de edição de vídeo. Nós temos aí também o nosso VBT, que é o PERT. Vocês vão entender e vão conhecer um pouco desse trabalho aí com o PERT, inclusive com o Lucas, né? O Lucas é um dos usuários aí mais avançados, vamos dizer assim, de PERT hoje no mercado brasileiro. E esse bate-papo vai ser muito também com esse fim ali de apresentar também o que é feito ali, o que é usado dentro do Red Bull Bragantino, tá? Obrigado. Antes de mais nada, agradecer você, Thiago, mais uma vez por essa parceria, esse convite, a Catapult. Acho que só enriquece o nosso ambiente, a nossa troca. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos que estão presentes, aos que eu conheço, aos que eu não conheço e vou conhecer. Então, muito obrigado por estarem hoje numa terça-feira à noite, 7 horas da noite, para estar aqui, para a gente fazer essa troca. Bom, na minha apresentação vou falar um pouquinho sobre a minha pessoa, mas hoje eu atualmente ocupo o cargo de gerente de performance no Red Bull Bragantino. Já estou no clube desde 2019, quando ainda era Red Bull Brasil, e tenho uma história anterior a isso no esporte. Aí na minha apresentação vocês vão ver, mas era mais para agradecer mesmo e quando puder eu já compartilho a tela, Thiago. Pode ficar à Aí você vontade, que me disse Lucas. vai estar o VBT no processo de RTP, né? Treinamento baseado na velocidade dentro do processo de RTP. Obviamente que eu vou entrar em outros contextos, não só no RTP, né? Então, só falando um pouquinho da minha história no esporte, na minha história profissional. Eu sou formado em bacharel em esporte na USP, na turma de 2005. Eu saio de lá no meio de 2009. Em 2010 e 2011, eu fiz uma pós-graduação em treinamento desportivo na Unifesp. Nesse mesmo ano, em 2010, eu iniciei minha trajetória como preparador físico no Esporte Clube Pinheiros. Lá existe como se fosse um DSP, né, um Departamento de Saúde e Performance, lá chama CIA, Centro Integrado de Apoio ao Atleta. Tem preparador físico, fisiologista, fisioterapeuta, médico, nutricionista, enfim, como se fosse realmente um departamento de saúde e performance. O legal lá é que a gente vivencia muitas modalidades olímpicas, então é um maior clube desportivo da América Latina, então a vivência que a gente tem lá como preparador físico é muito grande, então a gama de trabalho que você tem ela é enorme, né? É uma variedade de modalidades.
Lá eu inicio como preparador em categorias de base de diversas modalidades, mas depois eu vou ficando mais direcionado para uma modalidade, o judô, e aí foi onde eu tive algumas conquistas. Então eu fiz o ciclo olímpico de Londres, o fim do ciclo olímpico de Londres, e o ciclo olímpico inteiro de 2016. E aí eu tive a felicidade de conquistar essa medalha de bronze com o atleta Rafael Silva, o Baby, né? Em 2019, eu inicio minha trajetória no futebol lá no Red Bull Brasil, nas categorias de base. Éramos somente dois preparadores físicos e um estagiário, então o Vinícius Zanetti como responsável pela performance, eu como preparador físico do 14 ao 20, a gente não tinha um preparador por categoria, e um estagiário que nos ajudava, o Tomás Marino, hoje trabalha na Valde. Em 2021, eu subo para a categoria profissional, lá no Red Bull Bragantino, aí já virou Red Bull Bragantino, né? No meio de 2019. Em 2021, assumo como preparador físico de RTP na categoria profissional e sigo até o ano passado. Esse ano, me foi feito o convite para assumir como gerente de performance. Hoje, eu fico responsável tanto pelo profissional masculino quanto feminino, profissional e base, né, o sub-20. Categorias de base também, mas lá nas categorias de base tem um coordenador de performance que é o Felipe Schutz, trabalha junto conosco, é um grande parceiro de trabalho, eu acredito que está presente, que eu vi ele comentando lá. Então, somos os responsáveis pela performance lá no nosso clube, no Red Bull Bragantino. Esse ano, eu iniciei uma MBA em gestão da qualidade de processos, já que eu assumi uma função de gestão, era algo que eu já tinha alguns cursos, obviamente, de gestão, mas era algo que eu sentia que fazia falta, e aí, para continuar meu desenvolvimento, eu iniciei esse MBA. Só retomando um pouquinho, lá no Pinheiros, em 2013, eu assumo um cargo de coordenador técnico dentro desse departamento de saúde e performance. Então, lá no Pinheiros, eu acabei exercendo também uma função de gestão e aí fazia essa função dupla, coordenador técnico e era o responsável pela preparação física da equipe de judô. Coisas que a gente vai conversar sobre hoje, né? Então, conceito sobre VBT, as zonas de velocidade, e aí se faz sentido ou não a gente falar sobre zonas de velocidade, o RTP e ciclo PDCA, velocidade como indicador de controle e algumas mensagens para a gente fazer o fechamento da conversa como um todo. E a primeira pergunta que eu trago é como a gente define as cargas, né, para o treinamento de força. Como a gente, na hora de montar um plano de treino, que critérios a gente leva em conta? E aí a gente tem que pensar em alguns conceitos sobre o treinamento de força, né? O primeiro deles, a gente não pode deixar de levar em consideração, é a curva força-tempo. Então, é uma modalidade, como muitas modalidades esportivas, que dependem de eu aplicar a maior força possível no menor tempo possível. Eu não vou ter o tempo de algumas modalidades, por exemplo, um basista, um levantador de peso, para aplicar força, apesar de que eles têm a intenção de mover aquela carga no menor tempo possível, mas ele tem um tempo maior para aplicação de força, diferente da nossa, que é um tempo menor de aplicação de força. Outra coisa que a gente tem que levar em conta é a curva força-velocidade. E aí, em que ponto da curva força-velocidade ou em quais pontos a nossa modalidade acaba tendo predominância. Então, existem modalidades que acabam predominando mais nessa ponta aqui de cima, ou seja, um maior nível de força onde a velocidade vai ficar menor, ou mais velocidade, menor força, ou algo aqui no meio, uma ideia de carga ótima, de zona de potência, uma zona ótima, que provavelmente é onde a gente vai permear dentro do futebol. Uma outra coisa que a gente não pode deixar de levar em conta é essa fórmula força igual a massa vezes aceleração. Então, por, por alguns momentos, e até falando como preparador no início de carreira, quando a gente pensava em força, a gente pensava só em massa, né? Então, carga, carga, e de repente deixava de levar em consideração que a aceleração também é uma variável que eu posso manipular para eu desenvolver força. Então, mas no próximo slide a gente vai falar um pouquinho sobre peculiaridades do futebol. De repente, vale a pena eu manipular mais as questões de aceleração, velocidade do que a carga. E aí a pergunta que eu trago é:
nós queremos que o atleta levante o peso de qualquer jeito, ou queremos que ele mova com a intenção mecânica necessária para o jogo. Então, quando a gente leva esses três pontos que eu trouxe aqui sobre conceitos de força e a gente entende o jogo, a gente precisa entender a forma que o nosso atleta vai levantar esse peso, a forma que a gente quer que ele mova esse implemento. Será que a intenção que ele tem feito é necessária porque a modalidade pede? E aí, mantendo essa questão, né? Voltou, Thiago? Opa, voltou aí, mas pode dar sequência, Lucas. Tá. É que tinha aparecido uma coisinha na tela. Então, dando sequência nessa ideia de como definir as cargas para o treinamento de força, a gente precisa pensar em algumas particularidades da nossa modalidade. Ô, A Lucas, primeira, oi. só saiu o slide aqui que você tava. Clica aí, toca aí no slide que você tava e entra em tela cheia, na verdade, no slide. Aí, Foi? foi. Isso. Boa. Então, a primeira particularidade da modalidade que a gente tem que levar em conta são as características dela. Então, é uma modalidade que demanda muito de aceleração e velocidade, ou seja, elas são determinantes para as ações do jogo. Pode predominar ações mais metabólicas aeróbias, mas o que é determinante para o jogo são as acelerações, os sprints, velocidade. Os atletas, eles têm um receio quanto à rotina de treinamento de força, e isso eu pude perceber quando eu fiz essa transição. Então, os atletas de luta, os atletas de outras modalidades, rugby, por exemplo, enfim, a gente já tive muitas conversas com o Chute sobre isso. São atletas que têm o hábito e sentem que precisam do treinamento de força para eles performarem. Os atletas de futebol até têm esse entendimento, mas a gente sabe o quanto é difícil em alguns momentos convencê-los de fazer, ou se a gente tiver rotinas que realmente vão extenuar esses caras, a gente vai ter dificuldades. Então, gera uma dor muscular tardia. Então, é um primeiro ponto que eu trago para a gente refletir. Uma outra questão são as pré-temporadas, né? Elas são extremamente curtas. Então, os processos têm que ser otimizados, o foco do desenvolvimento ele é sistêmico, a gente não tem tempo hábil para desenvolver um atleta como, de repente, na Europa ou outras ligas. Esse momento que a gente viveu, essas 4 semanas, né, assim que teve a pausa da Copa do Mundo, ela foi algo que a gente não estava habituado, a gente nunca vivenciou isso. Então, sempre foram momentos de 15 dias, 10 dias em alguns momentos para a gente ter um primeiro jogo. Então, essas 4 semanas foi algo muito diferente. Ter esse tempo para trabalhar não foi tão comum. O período competitivo, ele é extremamente longo, então a gente acaba tendo competição toda semana ou, dependendo do calendário, 2 vezes na semana. Então, eu jogo meio de semana e jogo final de semana, diferente da modalidade que eu iniciei como preparador físico, que existiam metas, eu já sabia qual era a competição e elas não se casavam muito. Eu tinha ciclos para poder trabalhar. Então, são coisas que a gente tem que levar em consideração na hora de pensar em montar um plano de treinamento de força. As semanas congestionadas, elas ocorrem com frequência, então, como eu falei, a gente compete às vezes meio de semana e final de semana. Trazendo um exemplo para vocês, nesse primeiro semestre de 2026, de 22 semanas, 16 foram congestionadas. A gente teve 6 semanas abertas. Esses 2 últimos meses, né, abril e maio, nós tivemos 9 jogos em abril, 9 jogos em maio. Então foram 18 jogos em 2 meses. É algo que o clube até então não tinha enfrentado. Foi algo diferente para todo mundo. Então, se nós não tivéssemos rotinas otimizadas para desenvolver os nossos atletas, talvez a gente não acharia janelas para manter, pelo menos, fazer uma manutenção dos níveis de força deles. Riscos, né? Quando a gente fala sobre treinamento de força, os testes de repetição máxima, eles são longos e desgastantes, então quem já fez sabe o quanto isso despende de tempo, estressa o atleta e, de repente, com o que a gente tem visto atualmente, talvez não faça tanto sentido. Essas cargas muito pesadas estão atreladas ao maior nível de fadiga, e mais uma vez eu volto na questão da característica de atleta. Existem atletas de modalidades que estão habituados a trabalhar com carga pesada e está tudo bem. Isso não vai atrapalhar ele de repente ir para a quadra ou ir para o tatame. Mas no futebol, a gente sabe que cargas pesadas
não necessariamente vai gerar um ambiente confortável de se trabalhar. E aí a gente entra na ideia do VBT, né, do treinamento de força baseado na velocidade. Então, basicamente, o que é o VBT? Ele utiliza a velocidade da fase concêntrica para ditar a carga e o esforço do dia. Então, vocês vão ver mais à frente que a gente consegue usar isso, de repente, como uma forma de ver prontidão nos nossos atletas e ver se aquela carga está adequada para o meu objetivo do dia. E aí, Badijo já mostrou isso há muito tempo, que existe uma correlação linear entre carga e velocidade. Então, uma correlação de quase 0,1, né? Um ponto. Então, 0,95, uma correlação bem forte. Ou seja, eu manipulo carga, isso vai se refletir diretamente na velocidade da barra. E uma coisa que eu consigo, dentro do VBT, é garantir que o estímulo pretendido é o estímulo que foi recebido. Então, só retomando essa ideia dessa correlação muito forte entre carga e velocidade. É impossível manipular uma, ou seja, manipular a carga sem eu impactar na velocidade do implemento. E aí, quando a gente faz um paralelo entre a forma tradicional de controlar treinamento de força ou de montar planos de treinamento de força comparado ao VBT, no modelo tradicional ele era sempre baseado no RM. Então ele era estático porque eu fiz um teste, eu achei 100% e aí eu determino porcentagens disso. Só que isso pode flutuar dependendo de sono, estresse. O 100% desse atleta de hoje não vai ser o de hoje não vai ser o mesmo de ontem e o de amanhã vai mudar, enfim. Então, quando a gente se fecha na porcentagem de carga de um RM, seja por um teste ou por um período que eu fiz o desenvolvimento da força máxima, achei a carga máxima desse atleta, e aí eu determino as porcentagens, talvez não seja o melhor modelo. Então, quando eu iniciei como preparador físico, lá no Pinheiros, trabalhando com os judocas, eu não fazia teste de RM, era algo que eu realmente também achava que não fazia muito sentido, mas eu tinha momentos, semanas que eu desenvolvia a questão da força máxima. E aí, em algum momento, eu achava, eu conseguia predizer a carga máxima dele para uma repetição máxima e aí calcular as porcentagens. Só que depois eu usava isso durante um período. E com certeza, essa força dele, ora era maior ou era menor, em virtude desses pontos que eu falei para vocês. O VBT não. Ele já se baseia na velocidade concêntrica, então eu tenho uma regulação em tempo real. Assim que eu fiz o movimento, o implemento mediu. Eu consigo saber se, pô, atingiu o que eu queria ou não. Ela está adequada para aquele dia ou não. Eu posso estar subestimando ou superestimando essa carga. Então, eu tenho um ajuste da carga, lógico, isso sendo feito em tempo real. E é como que a gente consegue medir a velocidade, né? O primeiro e mais tradicional, o padrão ouro, vamos chamar assim, que é o que é usado em muitos estudos, são os transdutores lineares. Então, a corda linear, esse implemento tem uma corda aqui dentro, eu determino a carga, vai ter um acelerômetro ali, ele vai determinar o quanto gerou de velocidade nesse giro, e aí, consequentemente, vem as contas matemáticas para dizer a velocidade da barra, ou a potência que foi gerada, enfim. Uma outra são as câmeras de detecção, e aí, no caso, a PERT, né? Então, é um equipamento que tem se mostrado ter uma correlação muito forte com os transdutores lineares. Então, a resposta que eu acabo tendo nas câmeras de detecção se assemelham muito aos transdutores lineares. A vantagem é que a gente não tem o cabo e nem aquele equipamento dentro da sala. Então, imagina a gente dando treino para 20, 30 atletas e tendo que deixar sempre posicionado da melhor forma possível, porque o transdutor linear tem isso, a gente tem que deixar bem perpendicular, senão vai começar a afetar. A câmera de detecção não, ela faz um escaneamento 3D do ambiente e aí ela vai taguear a barra e vai nos dar as métricas, né? Mais para frente vocês vão poder ver o PERT em ação. Uma outra forma são os acelerômetros, então também coloco ele na barra. Ele não tem uma correlação tão forte quanto o transdutor linear, então
comparando com os dois de cima, ele é uma medida que não é tão próxima, porém, se eu uso ela de forma repetida, ou seja, eu tenho isso de forma constante, eu tenho uma mesma medida e eu posso tomar decisões com ela, né? Obviamente, daí está atrelado ao investimento que cada clube ou que cada indivíduo pode fazer. E tem os aplicativos, né? Se eu não tenho condição nenhuma, mas eu tenho os aplicativos dentro de celular, tablet, onde eu tagueio a barra e ela vai medir a velocidade da barra mais uma vez. Se eu uso isso de forma repetida, sequencial, eu consigo tomar decisões com base nesses indicadores. Exemplos que a gente tem de output, né, de saída da PERT, são esses dois. Então, dentro da tela no tablet, né, quando o atleta finaliza o trabalho dele, ou o trabalho vai acontecendo, aqui a gente tem o meio, no caso o agachamento ou o supino, eu coloquei dois exemplos, a carga, que esse atleta está levantando, a zona de velocidade que a gente vai escolher para trabalhar, e aí mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí aqui, cada repetição desse atleta, ou seja, cada velocidade gerada, velocidade média, no caso, da fase concêntrica, tá? Então, ele pega da fase, a partir do momento que eu terminei a fase excêntrica e inicio a fase concêntrica, ele mede a velocidade média da barra, ou eu posso ver o pico de velocidade. Eu posso escolher qual variável eu quero olhar aqui. Isso para o agachamento e para o supino. São exemplos de como sai isso da PERT, tá? E aí vem a pergunta: quais zonas de velocidade utilizar? Né? Eu acho que é a grande dúvida que todo mundo tem quando começa a trabalhar com VBT, e aí vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, se a gente pegar referências, e aí a gente, dentro do tablet da PERT, essas referências são dessa forma também, a gente tem força absoluta, abaixo de meio metro por segundo, que corresponde a 85 a 100% de um RM, a 100% de um RM. Força-velocidade, 0,75 a 1 metro por segundo, que corresponde a 40 a 60% de um RM. Aí já inverte, velocidade e força, 1 a 1,3, o que corresponde a 30 a 40%, e velocidade absoluta, tudo acima de 1,3, que corresponde a menos do que 30% de um RM. Mas será que isso faz sentido? Né? Será que essas zonas de velocidade tão próximas uma da outra faz sentido? Só vou tomar um gole d'água aqui. E aí eu trago esse estudo do Irineu Noturco, o pessoal do NAR tem escrito coisas muito interessantes, e aí eles trouxeram essa indagação. Realmente treinar em diferentes zonas de velocidade importa, né, faz sentido? E aí, quem não teve a oportunidade de ler esse artigo, algumas reflexões que eles fazem, né? A primeira delas, quando um atleta ele se torna mais forte, ele consegue imprimir uma maior aceleração à carga, e o que resulta em uma maior velocidade, só que em todo o espectro da curva força-velocidade. Então, tanto em cargas leves quanto pesadas, eu vou ter uma adaptação positiva ao treinamento de força. Então, o treino, ele melhora a performance de forma global, e não apenas naquela zona isolada que eu trabalhei. Uma segunda reflexão, não faz sentido lógico a gente classificar que 0,99 metros por segundo o atleta está treinando força-velocidade, enquanto que 1 a 1,01 metro por segundo ele já muda e está treinando velocidade e força. Então, esse 0,02 é insignificante para dizer que tem um efeito de treino diferente. E aí, quando a gente olha para uma mesma velocidade, então 0,65 metros por segundo, no supino, ele corresponde a 65 a 70% de um RM nesse meio, no supino. Quando a gente compara esse mesmo 0,65 metros por segundo numa remada horizontal, já corresponde a 90% de um RM. Então, quando a gente volta naquele quadro, que ele diz que a velocidade corresponde a X% de um RM, a gente tem que levar em conta o meio que a gente está olhando. Então, não dá para ter também algo generalista em relação a isso, as porcentagens de um RM.
E o que os estudos têm mostrado é que eu treinar com cargas leves a moderadas, ou seja, em torno de 40 a 70% de um RM, a gente vai ter uma melhora significativa em todo o espectro da curva força-velocidade. Então, em ambas as extremidades, se é uma região de maior força, menos velocidade, ou menor força e mais velocidade, eu também vou melhorar trabalhando com cargas leves a moderadas. Então, talvez a gente se prender a zonas específicas para desenvolver potência, desenvolver força, talvez não faça sentido. E aí, a reflexão que eu trago e o que a gente tem usado no nosso dia a dia lá no clube, basicamente é isso. Então, a gente tem uma zona de carga ótima que tem girado em torno de 0,9 a 1,1 metro por segundo. As zonas de força predominante, ou seja, e aí abaixo de meio metro por segundo, e as zonas de velocidade predominante. Então a gente não tem se prendido muito àquelas zonas subdivididas, mas sim a ideia dentro do que eu trouxe aqui. Carga ótima, se eu, 0,9 a 1,1 e depois força predominante ou velocidade predominante. E basicamente o que a gente tem conseguido identificar e tem trabalhado é o agachamento, 90 a 100% do peso corporal, o squat jump, 60 a 70% do peso corporal e o supino no caso dos goleiros, tá? Isso os goleiros também usam, os preparadores de goleiro lá utilizam e tem utilizado em torno de 50 a 60% do peso corporal. Essa questão de porcentagem do peso corporal também é algo que é muito interessante, né? Porque a gente recebe um atleta novo e aí, para a gente conhecer esse atleta, para determinar a carga dele, a gente tendo essas referências de que 90 a 100% do peso corporal para o agachamento, talvez a gente esteja dentro da zona de carga ótima, sabendo o peso corporal dele, obviamente, a gente consegue, de repente, trabalhar com uma porcentagem menor para identificar esse atleta, ver qual a experiência do nível de treinamento de força dele e ver qual a velocidade que ele gera com essa porcentagem de peso que a gente determinou. Então, já é um start, já é uma forma da gente conseguir iniciar um trabalho com um atleta que a gente está conhecendo uma primeira vez. E a regra de ouro, quando a gente fala de VBT, quando a gente fala da velocidade no treinamento de força, a única variável que é inegociável é a máxima intenção concêntrica, ou seja, eu preciso mover aquela carga o mais rápido possível, porque senão não vai adiantar, senão eu vou acabar tomando decisão, se esse meu atleta não tiver a máxima intenção possível, talvez ele esteja me levando a tomar a decisão de ajuste de carga erroneamente. Então, uma coisa que a gente não consegue negociar e que tem que ser um feedback constante, diário, é mova essa carga com a máxima intenção possível, com a maior intenção de gerar velocidade com essa carga. E aí, quando a gente pensa, né, no processo de return to play, e a minha ideia não é entrar em cada fase, tá? Acho que isso já está muito bem estabelecido na literatura e não é o foco central da conversa nossa. Basicamente, a gente tem algumas etapas, né? Então, dentro dessa return to participation, então o atleta está dentro do departamento médico, dentro de uma fase de reabilitação, o cuidado maior, então os, os maiores atores do processo são os fisioterapeutas, são os médicos. Obviamente tem alguma coisa do preparador físico, mas as tomadas de decisões, os trabalhos estão muito relacionados ao departamento médico. Depois, já começa a ficar uma questão de guarda compartilhada, dependendo de como funciona o dia a dia do clube, né? Então, os trabalhos no campo com o fisioterapeuta, de repente uma parceria junto com o departamento de performance e depois o return to performance, que é a transição em si, como a gente conhece, onde começa a aumentar o caos, aumentar as métricas desse atleta, expor ele a jogos reduzidos, enfim. Então, existe uma progressão na questão da reabilitação desse atleta até o momento da transição. E aí a pergunta que eu trago é o que essas fases têm em comum, né? Então, são três fases que se conectam e o que elas têm em comum? E aí entra um pouquinho sobre uma ferramenta de gestão, né? Então, é algo que eu sempre gostei, é algo que eu aprendi muito lá no Esporte Olímpico, que é algo que lá no Esporte Clube Pinheiro já se fala há muito tempo, que é gestão de processos. E quando a gente pensa em gestão de processos,
a gente pensa no ciclo PDCA. Basicamente, o ciclo PDCA ele vai envolver uma entrada, um conjunto de atividades e uma saída esperada. Então, pensando no processo de reabilitação, pensando no RTP, eu vou ter um atleta lesionado, então ele deu entrada. A minha entrada no processo é um atleta lesionado. A primeira entrada dele, obviamente, é lá no DM. Depois eu vou ter um conjunto de atividades organizadas. E aí vem a sigla PDCA, Plan. Eu defino os conteúdos e metas esperando que eu vá ter uma saída. Eu executo esse plano. Então aí é dar o treino mesmo, ou é tratar, ou treinar, enfim, aí é a nossa essência como treinador, como preparador físico, é dar o treino, né? Aí o C do PDCA, o Control, eu vou monitorar através de indicadores se o que eu tenho feito necessita de ajuste, e aí vem o ACT, ou não. Então, com base nos indicadores, eu vejo se o que eu montei está acontecendo, e aí eu sigo com o plano e a gente bota o ciclo PDCA para rodar ou não. Eu preciso ajustar. Então, eu vou redefinir meu plano, eu vou definir minhas metas, executo, e de novo esse ciclo volta a girar. E aí eu tenho a saída, que é esse meu atleta performando, voltando para jogo, seja no futebol no caso, mas para o tatame, para a quadra de basquete, para o voleibol. Quando a gente pensa em gestão de processos e o ciclo PDCA, ele não se fecha só a um ambiente. Na verdade, quando você começa a pensar em gestão de processo, você começa a ver que existe processo para tudo no nosso dia a dia. E se a gente não estabelecer processo, em algum momento a gente vai se perder. Então, respondendo à pergunta que eu fiz, basicamente o que elas vão ter em comum é o ciclo PDCA rodando o tempo todo. Então, eu vou ter planos diferentes para cada etapa, eu vou ter as execuções dentro do que esse atleta apresenta para cada etapa, eu vou ter indicadores de controle para cada etapa e eu vou tomar decisões com base nisso. E aí, quando a gente fala do VBT no processo de RTP, basicamente, a velocidade ela entra como um indicador de controle. E aí eu trago a forma que sai lá na nossa tela na PERT. Então, eu vou trazer exemplos de como a gente usa a velocidade como um indicador de controle. Um primeiro deles é o indicador de prontidão. Então, vocês vão pensar aqui agora como sessões de treino distintas, tá? Então, sessão de treino 1 pode ser, por exemplo, numa segunda-feira, sessão de treino 2 na segunda-feira seguinte, ou seja, 7 dias após, e sessão de treino 3 mais 7 dias após. Então, vamos pensar em treinos em uma vez na semana, é a nossa reflexão aqui. E aí a gente vai pensar na velocidade média gerada por série, tá? Então, primeira série, 1.1 com 80 quilos, tá? Vamos falar num agachamento para trazer o exemplo de algum meio de treinamento, mas poderia ser qualquer outro meio, mas vamos falar do agachamento. 0.95. Aí eu já passo para minha segunda sessão de treino, né? Com os mesmos 80 quilos. Ele manteve 1.0 de velocidade média, 1.1, 1.05. E aí na sessão 3, já na primeira série, esse atleta me apresenta uma velocidade média de 0.7, ou seja, para ele ter tido uma velocidade média de 0.7, as repetições dele com certeza ficaram girando em torno disso. Talvez uma outra foi um pouquinho maior, mas basicamente ele ficou com uma velocidade média muito abaixo do que ele apresentava. Então, de repente, para esse dia, para o nível de prontidão que ele está, os 80 quilos, ele não vai conseguir gerar 1.0, 1.1 que ele estava habituado. E aí eu preciso fazer um ajuste. Dependendo da etapa que eu estou, do processo de ATP, ou eu vou reconsiderar continuar com a sessão, ou não. Ou eu vou ajustar a carga para que ele gere a velocidade que eu gostaria para aquela sessão, que é próximo a de 1.0, e aí ele cumpre a sessão de treinamento. Então, um primeiro indicador da velocidade é o indicador de prontidão. Agora a gente vai pensar no indicador de fadiga, né? Então, aqui a gente vai pensar em um dia de treinamento, 4 séries acontecendo, tá? Então, o que a gente vai olhar aqui acontecer são as repetições. Com os mesmos 80 quilos do agachamento, na primeira
repetição, ele gerou 1.1, 1.2, ele vem mantendo essa média. Finalizou a primeira série, beleza. Ele iniciou a segunda série, com a mesma carga, 80 quilos. E ele vem mantendo a velocidade, só que ele começou a apresentar uma queda. Opa, bateu na última 1.07. Eu já poderia tomar uma decisão, mais uma vez, eu volto a dizer, dependendo da etapa que eu estou dentro do processo de ETP, de repente, ou eu reajusto para a sessão ou não. Vamos continuar, vamos ver se isso realmente foi algo pontual ou a fadiga se instalou nesse atleta. E aí eu mantive os mesmos 80 quilos, ele gerou 0,95, 0,90, 0,85, e aí caiu antes dele concluir as 6 repetições que a gente já havia previsto. Ou seja, já não está atingindo mais o meu objetivo. E aí eu posso reajustar a carga para com que ele volte a gerar a velocidade que eu determinei para aquele dia. Era a minha meta, não era trabalhar sobre fadiga ou gerar fadiga nesse atleta. E ele volta a manter a velocidade que ele vinha gerando. Um outro indicador para velocidade, ele é um indicador de performance. Então, a gente fala muito em KPI, né? Indicadores de performance-chave. E aí a gente pode ter a velocidade como indicador de performance. Então, aqui, a gente vai pensar em 3 sessões de treinamento, sendo que eu tenho uma sessão de referência, tá? Velocidade média por série. Então, na sessão de referência, com os 80 quilos, ele gerou 1.1, 1.0, 0,95, e aí ele passou por um processo de treinamento, o ciclo PDCA rodou, eu planejei, executei, e aí, em uma dada sessão com os mesmos 80 quilos, esse atleta passou a gerar uma velocidade muito maior, 1.3, 1.2, 1.25, ou seja, eu tive uma adaptação positiva ao treinamento. Ou não. Ou num outro exemplo, eu aumentei a carga desse atleta, ele passou a trabalhar com 15 quilos a mais, e ele gera a mesma velocidade que ele estava gerando com os 80 quilos. Ou seja, eu também tive uma adaptação positiva ao treinamento. Eu aumentei o peso do implemento, só que ele gerou a mesma velocidade que ele estava gerando lá atrás com os 80 quilos. E aí, para trazer um exemplo para vocês de como isso se reflete no sistema da PERT, aqui é o exemplo de um atleta, a curva força, a carga velocidade dele, e aí uma adaptação positiva. Então, para uma mesma velocidade, esse atleta conseguiu carregar ou levantar um implemento maior. Ou, para uma mesma carga, esse atleta passou a gerar uma velocidade um pouco maior. Então, eu desloquei a curva para cima, eu tive uma adaptação positiva ao treinamento. Uma outra forma da gente olhar é um controle individual, obviamente, e aí isso tem que acontecer, né? Se a gente está falando de indicador de controle, ele tem que ser individual. Para um meio agachamento, o atleta, obviamente, eu tirei o nome dele aqui. E aí, para o agachamento, para esse atleta, ele tem trabalhado numa zona de carga entre 80 a 100 quilos e ele tem gerado 0,8 metros por segundo, com variações, mas eu começo a ter faixas de trabalho de peso para esse atleta e vou adequar a carga para ele, conhecendo, de acordo com o nível de prontidão dele. Isso eu posso fazer para um outro meio. Então, o squat jump gira em torno de 60 a 80 quilos, ele já consegue gerar uma velocidade de 1.1, um ponto. É um exercício balístico, ou seja, ele está, né, numa posição de agachamento, de meio agachamento e salta, ele vai gerar uma velocidade maior com uma carga, às vezes, um pouquinho próxima da velocidade do agachamento. No agachamento, querendo ou não, no final, de repente, ele desacelera um pouco, senão ele vai perder contato com o solo. Mas o que eu trouxe aqui são formas de como a gente pode controlar as zonas de carga individualmente dos nossos atletas por meio de treinamento também. E aí eu vou passar 2 vídeos de como isso acontece no nosso dia a dia lá no Red Bull Bragantino, com a categoria profissional. Thiago, veja se vai rodar, por favor, se não me avisa, tá? Beleza, tá funcionando. Então, o atleta está trabalhando, ele vai tendo feedback em tempo real do que tem acontecido. Se ele passa
da zona de velocidade, mais uma vez, a gente não se prende tanto à zona específica, mas obviamente que é uma forma da gente estimular ele, dele competir com ele mesmo, ele tentar quebrar essa barreira da velocidade que a gente estabeleceu. Vocês viram que facilmente o próximo atleta escolheu a carga que ele deveria trabalhar, já iniciou a sessão de treino dele, e aí ele vai tendo isso, esse feedback em tempo real. Uma vez que ele finaliza a sessão ali, ó, isso já sobe para a nuvem da PERT, da Catapult, e aí depois a gente consegue trabalhar com os dados, e aí vem a parte realmente do controle, né? Um próximo vídeo. Bom, antes de eu começar a fazer o fechamento, vocês puderam ver a facilidade que é, né? Então, imagina uma sessão com 20, 30 atletas, a gente gerenciar tudo isso. Então, se a gente tem um sistema que facilita o atleta já colocar o nome dele, isso obviamente já está setado qual é a carga, qual a ideia nossa de velocidade pelo preparador físico, mas a questão de gerenciar quem vai fazer, eles mesmos vão fazendo. Então não precisa ter um preparador físico cuidando disso. Isso facilita muito. O fato de não ter o cabo ali entre os hacks de agachamento também ajuda a transitar. Quando a gente fala de RTP, reabilitação, a gente trabalha com um, dois atletas, é fácil. Aí é muito fácil gerenciar porque é uma coisa individual quase. Agora, quando a gente pensa em gestão de grupo, isso facilita muito. E aí vocês puderam ver que eles conseguem, obviamente, competir com eles mesmos. Então, eu tento sempre buscar a maior velocidade, e eles entram nessa competição, eles têm essa mentalidade, e tem a competição entre eles. Então, quando a gente fala de grupos, a gente cria as estações de acordo com a carga, né? Os atletas de peso corporal maior com cargas maiores, e, consequentemente, isso vai diminuindo. Três, quatro estações, divide o grupo assim, e aí entre eles ali vai ter essa competição. Então, já quase que fica uma gamificação do treinamento, né? E aí, para a gente começar a caminhar para o fim, algumas mensagens, algumas ideias que eu gostaria de trazer uma primeira coisa, uma primeira premissa é a gente tem que ter a intenção mecânica do gesto. Então, eu não posso pensar em VBT e uma atleta não ter a máxima intenção para mover aquele implemento, né? Quando a gente pensa também em zonas de velocidade, elas obviamente têm que nos nortear, mas elas não podem nos restringir. Então, a gente pensar talvez em ficar deixando com velocidades tão próximas e dizer que eu estou trabalhando força, velocidade, força, talvez não faça tão sentido. Mas eu preciso ter pelo menos três zonas de velocidades que eu queira trabalhar e que eu monte dentro do meu plano para eu desenvolver meu atleta da forma que eu acho que tem que desenvolver. O ciclo PDCA e o RTP, e para mim, na verdade, não só no RTP, mas como a ideia central é RTP, ele tem que acontecer, então eu tenho que planejar, eu tenho que executar, eu tenho que controlar, eu tenho que agir. Eu acho que a gente, como preparador físico, como treinador, já evoluiu muito nisso. Antes, talvez lá atrás, ainda era muito execução, muito dar o treino, mas a gente pouco controlava. Talvez essa ideia de gestão não era tão incutida na nossa cabeça, mas hoje não tem como a gente não ter um mínimo de planejamento,
o mínimo de indicadores de controle e gerenciar isso realmente afinco para poder tomar decisão. A velocidade como indicador de performance, então ela entra como um KPI, fora os outros indicadores de prontidão, de fadiga, mas a velocidade para mim entra assim como indicador de performance. E a gente não pode gerenciar o que a gente não mede. Então, basicamente, volta nessa ideia do ciclo PDCA, dessa ideia de gestão de processo. Se eu não medir, dificilmente eu vou gerenciar. Talvez eu não vá saber aonde está a minha dor no processo, onde está o meu gargalo dentro do processo. Aqui estão as referências, depois eu vou disponibilizar esse conteúdo para o Thiago e ele compartilha da forma que ele achar melhor para vocês. Mas essas são as referências que eu utilizei, que eu tenho utilizado para poder me basear, para poder desenvolver o nosso trabalho. E aí, fechar com essa frase de Aristóteles, nós somos o que fazemos repetidamente. Então, a excelência ela não é um ato, mas um hábito. Ou seja, a gente precisa dia a dia debruçar sobre os processos e realmente seguir isso afinco e não ficar, às vezes, mudando toda hora por conta de coisas que estão no mercado. Enfim, eu tenho as minhas crenças como preparador físico, eu estou falando agora como profissional de forma geral, estou falando do Lucas. Então, eu tenho minhas crenças como preparador físico e eu preciso estabelecer isso como um hábito. E aí, consequentemente, talvez a gente comece a ter excelência no trabalho. Aqui são as minhas redes sociais, o LinkedIn e o Instagram. Fiquem à vontade para entrar em contato e a gente poder trocar ideia, tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado, Lucas. Agora você pode até ativar teu vídeo de volta para a gente conversar. Aproveitem, pessoal, a gente pode fazer algumas perguntas aí pelo chat. Obrigado demais. É um tema que eu particularmente adoro escutar. A gente fala sobre VBT há muitos anos, desde que a gente que eu trouxe, na verdade, ali o Brian May. Não sei se você conhece tanto essa referência internacional, mas foi o primeiro contato que eu pude ter ali com um tema especificamente ali em 2012, 2013. E nós trouxemos uma das grandes referências na época ali até pela Move Education, né, que, enfim, onde tem os grandes eventos também, e nós pudemos ali, na verdade, ouvir o Brian Mann falar sobre a parte do VBT, o Velocity Based Training. Então, assim, muita gente acha que é coisa nova, é coisa que está agora em evidência, mas na verdade isso já era discutido já há bastante tempo. Só que agora a gente tem muito mais recursos tecnológicos para a mensuração dessa, dessa parte tecnológica mesmo, assim, dos dados, né? Enfim. Então, por isso que cada vez mais aí a gente tem visto tecnologias, enfim, como a Perch aí, que facilitam bastante a questão não só da tomada de decisão, mas também do monitoramento aí direto da carga de treino, enfim, e essa libertação dos cabos, enfim, facilita bastante também a parte do trabalho, tá? Mas vamos lá. A gente tem já algumas perguntas, tá? Aqui no chat. Eu vou emendar já com essa conversa, tá? Então, obrigado, Lucas, pela palestra maravilhosa, tá? Eu acho que ainda é uma pontinha só, um pouquinho do gostinho aí do que a gente pode discutir mais aprofundadamente aí pelo tema, tá? Mas já agradecer de antemão aqui. Então a gente tem uma pergunta aqui do Eric Costa, né? Essa referência para desempenho relativo na carga ótima, ela é baseada na realidade do clube ou em algum artigo científico? Pois, quanto maior o percentual do peso corporal na maximização da potência, melhor o desempenho desse atleta. Eric Costa, uma pergunta aí para ti. Boa, boa, Eric. Não, Eric, isso ali eu trouxe uma coisa que a gente tem visto no dia a dia. Tem um estudo do NAR, do Irineu, onde ele compara diversas modalidades e traz qual a porcentagem de peso corporal que esses atletas de diversas modalidades produziam em torno de 1 metro por segundo. E no futebol, no squat jump, gira em torno de 60% a 70% do peso corporal. Então, tem um estudo do Nardo Irineu de um tempo atrás, onde ele compara modalidades distintas
e ele acha em qual porcentagem de peso corporal se enquadra a zona ótima de carga. Isso que eu trouxe é o que a gente tem feito no clube. Em média, as zonas de carga ótima dos nossos atletas giram em torno daquelas porcentagens de peso. Maravilha. Então a gente tem vários agradecimentos. O Felipe Albach tem outra pergunta. Pensando em prontidão, qual tipo de exercício que vocês utilizariam, né? E qual é a curva de aprendizado que você vê de quem não é habituado a treinar dessa maneira? Parabéns pela apresentação. Boa. Eu havia visto a pergunta dele no chat e achei muito boa. Boa, Felipe. Felipe, então, quando eu trouxe a ideia de indicador de prontidão, não era no sentido de prontidão que nem a gente, de repente, fazer um salto, um contramovimento e olhar a RSI, né? Dentro da sessão de treino, eu ver se esse meu atleta tá com a prontidão que eu espero para aquele meio de treinamento. Então, seja o agachamento, seja o squat jump. Então, eu tenho uma carga que eu conheço desse atleta e eu quero ver se, dentro da condição que ele está, ele vai gerar a velocidade que eu espero. Então, por isso que eu trouxe essa ideia de prontidão. E não na ideia de prontidão no mais um, mais dois, enfim, ou no menos um, dependendo de qual a realidade do clube, de fazer o salto com contramovimento. É mais nesse sentido que eu trouxe a ideia de prontidão, Filipão. E a questão de curva de aprendizado, cara, a gente percebe que 5, 6 sessões de treinamento, atletas que nunca usaram o VBT ou nunca tinham tido contato, a gente percebe com 5, 6 sessões, eles já começam a entender o porquê de gerar a maior velocidade possível, e aí talvez a gente comece a ter dados mais fidedignos. Então, obviamente, está muito atrelado ao quanto o atleta é eficiente na execução técnica, né, do meio, mas isso tá muito. A gente vê que com 5, 6 sessões de treinamento ele já começa a ter uma performance legal. Acho que é uma pergunta que já me leva a uma outra reflexão, Thiago e Felipe, se vocês me permitem, a gente pensa na velocidade, na carga, e aí falando muito dentro do processo de formação de atletas, se eu tenho um atleta que tecnicamente, vamos falar do agachamento, não agacha tão bem, e eu estou pensando em velocidade, em carga, aí eu estou tendo um problema. Então, antes disso tudo, vem a execução técnica correta, e aí eu vou ter a velocidade dentro dessa execução técnica correta e a carga para essa execução técnica correta. Então, quando a gente fala só, às vezes fica pensando só na velocidade, e aí o atleta está agachando tudo errado, tudo torto, enfim. Então, antes disso tudo, vem a execução correta do meio e aí depois vem essa construção. Então, é algo que eu trago para a gente refletir sobre, principalmente as categorias nossas de formação, antes de querer pensar em gerar a maior velocidade possível e o cara ter o nosso atleta, ou a atleta ter um agachamento não tão bom. Eu vou até só emendando, se você me permite aí, Lucas. Hoje vocês têm tanto isso, esse é um método que vocês usam com todas as categorias, né? Desde base até o profissional. Hoje você tem tecnologia para todos, para mensurar para todos? Quantos equipamentos vocês têm Sim. aí? Explica um pouquinho como Tem. é que é essa dinâmica. Boa. Esses vídeos que eu mostrei, elas são lá na academia do profissional. Então, a gente tem 5 hacks de agachamento e 5 perches lá, né? Então, todos os nossos hacks têm a perch. No APC, na sala de treinamento de força das categorias de base, que é algo sensacional, quem já viu foto, quem já viu vídeo, é algo fora de série. São 2 academias espelhadas, o que tem em uma tem na outra, todas também têm perch. Então a gente tem perch em uma das academias da base, de um lado e no outro também. Então, 2 categorias treinam ao mesmo tempo com os mesmos equipamentos. Então, tem perch em todos os hacks de agachamento lá também, nas categorias de base. Maravilha. Vamos lá, dando sequência aqui, o Roberto Rodrigues Cabral. Seria legal ouvir de você falar sobre as variáveis de velocidade, MV, MPV, que você utiliza nas sessões. Como você direciona cada variável ou se realmente você utiliza as MV? Obrigado, baita aula, Lucas.
Robério Rodrigues, na verdade, quem fez a pergunta. Boa, boa. O que a gente tem utilizado pro agachamento, a gente tem usado muito a velocidade média da barra. Então, em tempo real, o que a gente tem com a PERT é a velocidade média da barra no agachamento. No squat jump, que é um exercício balístico, a gente já tem o pico de velocidade, ou seja, a maior velocidade que ele atingiu na fase concêntrica. Depois, se a gente quer olhar isso como se a gente quer olhar a velocidade média da barra para o squat jump, aí a gente vai para o sistema da PERT, que é algo também sensacional, e aí a gente consegue ver os comportamentos individuais, mais ou menos que nem eu mostrei para vocês naquele slide, para esses 2 meses de treinamento. Então, basicamente, em tempo real, que a gente tem olhado a velocidade média da barra ou o pico de velocidade, e aí depois da sessão, no momento de estudo, de utilizar os indicadores de controle, aí a gente toma as decisões com base nisso. Maravilha. Vamos lá. É, Vamos formar um grupo para trocar informações. A gente até tem um grupo, tá? Depois eu vou mandar aqui o link desse grupo, que é um grupo que a gente, inclusive, passa as informações sobre eventos da Catapult, sobre webinars, enfim, eu já mando esse link para vocês aqui, tá? Então não saiam antes de eu mandar esse link aí, daqui a pouco eu já mando aqui para vocês. William Basso, tá? Palestra top, obrigado, Lucas. VBT tem sido uma excelente ferramenta para o nosso dia a dia, desde o nosso calendário brasileiro, principalmente nos calendários congestionados. Obrigado por compartilhar. Então, na verdade, é mais um pensamento ali do William. Obrigado Boa, pela. William, nosso colega do Santos. Um abraço, William. Obrigado. O Ângelo Melim, tá? Como que você integra os critérios da velocidade da barra na VBT, utilizando na progressão entre força máxima, força explosiva e potência, com os critérios de progressão da carga externa no campo durante o RTP de atletas com lesão muscular? Existe algum ponto de corte ou modelo que relacione essas duas progressões? Boa, boa pergunta, Ângelo. Obrigado, meu amigo. É, vamos lá. Pensando dentro das zonas de velocidade, né? Então, basicamente, dentro do plano, se a minha ideia é trabalhar mais voltado para as questões de força, a gente vai buscar o meio metro por segundo. Se eu penso dentro da zona ótima, a carga ótima, a potência, está atrelado ao 0,9, 1,1, ou se eu penso realmente em velocidade pura, acima de 1,3. E aí eu vou ajustar a carga pensando nisso. Então, pensando na progressão de campo, está muito atrelado ao que eu vou fazer de conteúdo no campo. Então, se é uma sessão que vai envolver acelerações, desacelerações, ou seja, vai envolver muita questão de força, eu posso trabalhar mais voltado para dentro da curva força-velocidade no topo de cima dela, ou de repente na zona de carga ótima, ou não. Eu vou trabalhar a velocidade propriamente dito. Então, eu posso fazer um estímulo vertical, de repente usando o squat jump com uma velocidade maior, e aí eu vou trabalhar a velocidade no campo. Então, basicamente, essa é a ideia. Não, eu não consigo deixar agora, né, dessa forma, montar um plano com você, Ângelo, mas basicamente a gente pensa dessa forma, e aí como vai adequar para o conteúdo que vai acontecer no campo. Maravilha, vamos dar sequência. Lucas, Só acho que opa, vale a pena, desculpa, Thiago, só para complementar, uma coisa que a gente tem como vantagem no clube, o departamento médico, né, os fisioterapeutas utilizam o VBT dentro do processo de reabilitação. Então, quando esse atleta finaliza o processo de reabilitação, inicia o processo de transição, ele já vem com sessões sendo feitas, ou seja, a gente já não parte do zero, parte da onde esse atleta iniciou o processo de reabilitação, finalizou o processo de reabilitação e aí dá sequência nisso. Então, uma vantagem nossa no Red Bull Bragantino é essa junção, essa proximidade que a gente tem com o departamento médico de fisioterapia para dar sequência no trabalho. Então, não são coisas distintas, e sim uma coisa que se conecta uma na outra. maravilha.
Lucas, Fedato aqui, parabéns pelo trabalho, pela aula. Essa tecnologia com certeza veio para nos ajudar muito nesse controle indoor e era o que realmente faltava. Maravilha, Fedato, grande parceiro. Um abraço, Fedato. Obrigado, meu amigo. O Robson Oliveira, padronizar métricas de velocidade para cada um padrão de movimento, na sua visão é ruim? Padronizar. Faz a pergunta de novo, Thiago, por Padronizar gentileza. métricas de velocidades para cada padrão de movimento. Se você acha que deve ser dessa forma, se é ruim pensar dessa forma. Basicamente, Métricas específicas por cada padrão de movimento executado, por exemplo. não, a gente não tem distinção de padrão de movimento. Então, tem os meios, e aí, basicamente, a carga vai variar de um meio para o outro, que é o que aquele estudo do Irineu mostrou, para velocidade específica. Então, basicamente, o que a gente tem visto é o agachamento com velocidades de 0,8 em torno dos 90 a 100% de peso corporal, o squat jump já numa porcentagem de peso corporal menor, gerando uma velocidade um pouquinho maior. Então, não tem diferença de métricas, mas sim o que o meio vai gerar de comportamento de acordo com a carga que foi utilizada. A Rebeca de Oliveira. Faz sentido usar o percentual de PC, o percentual de PC De peso na corporal. predição de carga no VBT quando não tem os recursos e equipamentos, por exemplo. Faz Com sentido? certeza. Com certeza. Se não, bom, não tem equipamento, né? Então, mais uma vez, eu volto naquele estudo do Nardo Irineu lá de trás, depois eu posso também compartilhar com vocês para o Thiago mandar. Existe uma zona de porcentagem de peso corporal ótima e parece que isso se mantém. Então, eu não tenho nada em mãos, nenhum equipamento para controlar faz sentido. Pô, eu tenho aí fica atrelado a um squat jump, mas eu tenho um tapete de contato, né? Eu tenho um tapete lá de salto. Esse estudo, o Irineu, ele, além de utilizar o VBT, além de utilizar a velocidade da barra, ele usou o tapete de salto. E aí, em torno de 21 centímetros, esses atletas geravam 1 metro por segundo. Então, pô, eu não tenho VBT, mas tenho um tapete de salto. É uma coisa que a gente usou lá atrás isso na Red Bull. Então, a gente tinha dois, três tapetes, colocava eles na sala de treinamento de força, cargas, e aí encorajava os atletas a saltar em torno dos 21, 20 centímetros. Saltou além disso, aumenta o peso. Pô, não saltou isso, reduz o peso. Então, sem dúvida nenhuma, eu não tenho nada, vale a pena ter referencial. Ou achar dentro do que eu tenho em mãos para poder usar como controle. Boa, Rebeca. Roberto Martins, pensando em algumas limitações para trabalhar força, você vê no método VBT mais oportuno em utilizar para a manutenção da performance da força ou busca melhorar o nível de força sequencialmente a transferência para velocidade e potência? O uso do VBT com esse objetivo? É mais oportuno utilizar para manutenção da performance da força ou busca melhorar o nível de força e aí fazer essa transferência para velocidade e depois potência? O que eu acredito, a gente consegue pensar nas duas situações. Então, tanto uma manutenção dos níveis de força, de repente, num calendário condicional. Eu vi, tem uma pergunta boa sobre isso, acho que vale a pena, de repente, amarrar, mas pensando dentro de um calendário condicionado, talvez eu não vá conseguir ter aquisição, mas eu preciso fazer uma manutenção, o VBT faz total sentido. Ou não, eu estou num período aquisitivo. Basicamente, o que a gente vivenciou essas últimas 3 semanas, que a gente teve um período aquisitivo dentro da pré-temporada. Eu posso daí pensar em ter aquisição. Então, de repente, trabalhar com cargas um pouquinho maiores e tentar chegar nas zonas de velocidade que a gente pensa. Então, eu vejo nas duas situações, tanto para ver se está tendo uma manutenção, imagina lá, é um indicador meu. Eu sei que aquela carga ele gera tanto de velocidade. Ele tem conseguido manter isso ao longo do tempo, eu estou mantendo meus níveis de força. Ou não, com aquela carga, os níveis de velocidade estão caindo, meus indicadores de velocidade estão caindo. Então, de repente,
eu posso estar perdendo meus níveis de força. Então, eu acredito nesses dois sentidos. Eu vi uma pergunta sobre G1, calendário congestionado. Isso é algo muito interessante e difícil de gerenciar. Em alguns momentos, dependendo do desgaste, obviamente que é um trabalho em conjunto, fisiologista, enfim, preparador físico, se o desgaste não é tanto, vale a pena, de repente, eu trabalhar um pouco com os meus atletas de G1, essa questão dentro da zona ótima, ou até um pouquinho abaixo, dependendo do desgaste, para eu fazer minhas manutenções do nível de força. Então, imagina lá atrás, quando a gente pensava em treinamento de força para G1, um grupo que está muito extenuado. De repente, não vale a pena eu pensar em sessões aquisitivas, mas de repente usar numa ideia de manutenção, usando o indicador de velocidade como variável de controle, faz sentido. Boa noite, professor. Parabéns pela aula. Sou atleta de judô e preparador físico. E a minha dúvida é, com o calendário apertado, pensando na manutenção de força e atleta, dá para conciliar essa demanda com o treino tático? É válido trabalhar na OPL? Na Optimum Zone Load, né? Eu sei. Eu acho que é o Coda, né? Se não me engano. Prazer aqui, Coda. Obrigado pela pergunta. É isso, né? É o Sim, Coda, Thiago? sim. Boa. Faz total sentido. Dentro do congestionado, a gente não pensar em, de repente, gerar mais sobrecarga ao atleta. Então, mais uma vez, o que a literatura tem mostrado, a gente trabalhar com cargas leves a moderadas, eu consigo melhorar todo o espectro da curva força-velocidade. Então, pensando no futebol, faz total sentido. Aí, atrelado ao treino tático, obviamente, aí tem que ter, né? Porque se está congestionado, é o momento que o meu treinador vai ter para gerenciar o time dele, para corrigir o que ele precisa. Então, já é um período desgastante. O meu treinador precisa trabalhar. Imagine eu gerar mais desgaste numa situação de pré-treino, numa situação complementar, que é o nosso trabalho, que é o treinamento de força. Então, a zona ótima nos proporciona manutenção do nível de força sem gerar tanta sobrecarga no meu atleta. Boa pergunta. Como gerar estímulos? Aí eu acho que já falou sobre essa parte do G1, né? Tem uma preferência percentual de Isso. velocidade. Tá, maravilha. Vi inicialmente Alexandre Rabi. Boa, Alexandre. Alexandre esteve lá no Futebol 360. Vi inicialmente a discussão no Futebol 360. Muito bom revisar esse conteúdo tão importante como a reabilitação otimizada, futebol, e entender que o VBT não é somente um modelo de teste de carga. Isso, grande abraço, Lucas e Thiago. Isso também é muito da visão aí de quem não está tão aprofundado dentro do conteúdo, que vê muito o VBT como teste, né? Só como uma visão É, mais segmentada ali, não de um processo de monitoramento constante. é isso, Então, a gente Thiago. tem Acho que muito essa questão, acho que precisa ainda ser muito mais debatido, né? Mais apresentado também. Então, é algo que, de novo, não é novo, porém, com diversas tecnologias e o avanço das tecnologias faz com que torne mais fácil, né, o acesso à metodologia, mais pessoas estão buscando, estão tentando entender, e enfim, então acho que é uma coisa que a gente pode até discutir, tá, Lucas? E pensar em algo mais profundo, de repente aí, educacional, pensando no tema especificamente. Vamos ver o que que a gente consegue nesse sentido. Mas, enfim, então, queria até tem muita gente até perguntando que não conhece o que que é PERT, tá? Eu separei um videozinho aqui que eu vou mostrar rapidamente para vocês. Por que que a gente boa. fala PERT, né? Porque é uma tecnologia da Catapult hoje, né? Então, a PERT, na verdade, foi uma empresa, foi uma das aquisições que a Catapult, né, Sports, fez recentemente, desde o ano passado, que comprou essa empresa de tecnologia e hoje, enfim, está investindo e está desenvolvendo mais evoluções da plataforma como um todo. E eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo. Já um videozinho. Também o pessoal que está sendo adicionado lá no grupo, eu vou encaminhar o PDF que o Lucas passar para a gente aqui. Deixa eu ver aqui.
Janelas do aplicativo. Tá, aqui. Eu acho que eu não consigo compartilhar aqui agora, mas eu vou mandar lá no grupo para que vocês saibam o que é o PERT, enfim, e tenham mais contato, né, com a tecnologia. Então, se vocês não tiverem mais perguntas, a gente vai encerrar a nosso webinar de hoje. E já agradecendo bastante, tá, Lucas? Mais um baita conteúdo aqui do nossa rotina de webinars. Para vocês que estão participando, acho que é a primeira vez ou até outras vezes, vai ser é um processo que a gente tem constante aqui dentro da Catapult, que tem diversos webinars, são webinars que estão às vezes com speakers brasileiros, outros com speakers de toda a Latam, Argentina, Chile, Colômbia, enfim. Nós temos aí diversos temas aí com diversos profissionais. Vamos dizer assim, uma oportunidade que a gente tem para ouvir essas grandes referências aí internacionais falando sobre temas específicos que são utilizados, né, do dia a dia, do trabalho de cada um. Então, convido a vocês a estar sempre antenado com um calendário de webinars. A gente vai divulgar isso também previamente para vocês nos grupos, enfim, e-mails, redes sociais, enfim, tudo que a gente puder. Mas, de novo, agradecer demais, Lucas. Sempre um prazer enorme estar escutando você. Sucesso aí nesse retorno aí aos jogos agora, né? Finalizando a Copa do Mundo essa semana. E espero que tenha bastante êxito aí sucesso no Red Bull. Obrigado, Thiago. Obrigado mais uma vez você, obrigado a Catapult pelo convite. É sempre um prazer. Obrigado a todos pela interação, pelas perguntas, pelos elogios da aula. É uma alegria muito grande. Contem comigo mais uma vez. O que precisarem nas redes sociais eu estou à disposição para a gente debater um pouco mais, conhecer de repente outras formas de trabalhar, porque não existe uma forma só de fazer. Então, Tiagão, obrigado e obrigado a todos. Uma boa noite. Maravilha. Só antes da gente finalizar, tem uma pergunta legal aqui do Roberto. Qual a possibilidade da Catapult popularizar de alguma forma essa tecnologia para chegar a mais profissionais? A gente tem feito isso, tá? Enfim, recentemente, inclusive, essa tecnologia ficou mais acessível, né? Por mais que tenha havido upgrades da tecnologia, mas a custo, operação, então a compra da Catapult e da Perch veio exatamente para isso, né? Para dar muito mais visão. Então, com certeza aí vocês vão ver muito acesso ao Perch aí em eventos, em outros lugares, em academias, em clínicas, em clubes de futebol, como o do Lucas. Enfim, tá bom? Então, forte abraço para todos. Boa noite. Obrigado, Lucas. Até a próxima. Valeu, obrigado.